como já foi, aliás, o doutor Geraldo Alckmin foi lembrado logo na abertura, né, pelo ministro Júlio, a respeito do modo da saudação breve, curta, lá, que o prefeito deveria realizar. E hoje eu estou aqui representando o doutor Geraldo. Ontem, no final da tarde, ele me disse que, infelizmente, não ia poder estar aqui, me pediu que viesse e me passou o tema, né, segurança jurídica, competitividade da mineração. Eu falei para ele, obrigado, finalmente eu vou falar sobre direito. Não é? Eu, antes de ser secretário executivo do MDIC, sou advogado, e antes de ser advogado, promotor de justiça por 34 anos lá em São Paulo, fui procurador-geral de justiça algumas vezes, secretário da Justiça. Ele falou, não, você não vai lá para falar isso, você vai falar política industrial, você vai ter que falar daquilo que o presidente Lula e eu estamos defendendo, que é a nova indústria Brasil, de neoindustrialização. Então, não posso falar do direito, muito embora esteja tentado, né? Todas as senhoras e todos os senhores ouviram hoje aulas magníficas de segurança jurídica, ministro Gilmar, ministro Jobim, o meu querido Paulo Gonet. E, de fato, a questão jurídica está no epicentro da nossa vida, não é? A segurança jurídica é tudo aquilo que eles falaram, e talvez um pouco mais. É previsibilidade, é estabilidade, é essencial para a atividade econômica e para a nossa vida. Mas eu não posso ficar falando de direito, dos princípios gerais do direito, dos conceitos jurídicos indeterminados, não é? A gente chama desse modo, essa ambiguidade que o ministro Jobim se referiu, né? Conceitos jurídicos indeterminados. Eu vou falar, embaixador Rubens, uma outra coisa, né, da nossa terrível vocação para legislar, não apenas no legislativo, mas também no executivo, a nossa hiperregulação. Nós temos, olha que coisa boa, nós temos circulares, instruções normativas, regimentos, regulamentos, ordens de serviço, avisos e portarias. Esse bobear tem mais, não é? Tem tudo para tentar disciplinar a vida e querendo que, desse modo, seja possível ter tal da segurança jurídica. Segurança jurídica é, de fato, estabilidade, é previsibilidade, é essencial para a atividade econômica, está tudo muito certo. Mas o nosso problema também é, sobretudo no Brasil, a competitividade. Não apenas o modo como a segurança jurídica afeta diretamente a competitividade e reduz. E, ainda assim, o Brasil consegue, aqui na indústria mineral, não é, ter uma potência no comércio exterior, ainda assim consegue ter produtividade e ter competitividade. Talvez porque tem uma escala muito grande, mas o ambiente regulatório, o ambiente de negócios no Brasil não favorece nenhuma e nem outra, nem a segurança jurídica e nem a competitividade. Eu sou dos que pensam, já que eu quero ficar falando muito proximamente do direito, dos que pensam que o Estado ser indutor do desenvolvimento econômico, ou, em outras palavras, o Brasil ter uma política industrial, não constitui uma opção política, mas um imperativo constitucional. Decorre da Constituição. Lá no artigo 3º da Constituição, é expresso que uma das finalidades, um dos objetivos da República Federativa do Brasil é erradicar a pobreza e promover o desenvolvimento. Não se faz isso sem impulsionar, de algum modo, a atividade econômica. E lá no artigo 170 da Constituição, quando descreve os princípios da atividade econômica, o principal é, obviamente, a livre iniciativa, ele assegura o papel que o Estado deve desempenhar. Inclusive, só admitindo que o Estado explore a atividade econômica de maneira excepcional, por meio das sociedades de economia mista e das empresas públicas, quando há necessidade de prestar serviço público ou para atender imperativos da segurança nacional. Não é o que acontece no país. Nós já tivemos episódios, né, de entidades empresariais criadas pelo Estado brasileiro, pela União, pelo Estado e até por municípios, de todo tipo. Mas não é esse o comando constitucional. O que o comando constitucional afirma é que o Estado tem necessariamente que conceber políticas públicas para a área econômica que afetem a atividade, por exemplo, industrial, de modo a reduzir desigualdades, a promover o crescimento econômico, o desenvolvimento, enfim, econômico e desenvolvimento social. Desse modo é que o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin, desde a campanha, já anunciavam
que nós teríamos a recriação, por exemplo, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Aliás, o ministro Jungmann participa ativamente e nós somos muito gratos por isso, o CNDI. E lá no CNDI, com o setor privado debatido, firmou-se uma nova política que nós chamamos de neoindustrialização. E aqui eu já faço uma observação. Por que nós chamamos de neoindustrialização e não reindustrialização, como sempre fez, como sempre se faz até hoje? Porque o mundo mudou e o futuro nos impõe uma nova indústria. A neoindústria é baseada na sustentabilidade. Não mais o restabelecimento ou reconfiguração do parque industrial que o Brasil um dia teve, um dia sonhou ter, é a nova indústria. Ou nós nos habilitamos para esse futuro com sustentabilidade, ou a gente perde essa grande oportunidade histórica, como aqui já foi falado. Durante muito tempo, inclusive no Brasil, e eu acho que ainda não passou totalmente, faz-se um preconceito com relação a políticas industriais, como se fosse pecado ou ruim que a União patrocinasse políticas industriais em favor, não de pessoas jurídicas, empresas, mas em favor de setores industriais. Isso é absolutamente essencial e o mundo todo está fazendo. O mundo todo faz política industrial. Um estudo recente, em janeiro desse ano, foi publicado pelo FMI, mostra que 47% das políticas industriais que distorcem o comércio internacional, que desequilibram, são patrocinados por China, Estados Unidos e União Europeia. Ou seja, são as economias desenvolvidas que patrocinam há algum tempo as mais importantes políticas industriais. A China, os Estados Unidos é um grande exemplo, a União Europeia é um grande exemplo, a Alemanha faz isso com uma competência inigualável. E no Brasil, durante muito tempo, só se imaginou possível alguma política correta, indutora do agronegócio, que é correto, o Plano Safra anualmente, que é correto e é essencial, e veja o resultado bom que alcança. Mas é de se perguntar por que para a indústria não é possível que seja feito. A indústria que já teve participação de 20 e tantos % do PIB, e hoje a indústria ocupa em torno de 11%, sendo 4% dessa atividade que nós estamos falando aqui, da mineração. Cerca de 4%. Não é razoável que se tenha uma política. É óbvio que qualquer governo competente, eu nem vou falar sério, vamos presumir que todos sejam, qualquer governo competente terá, a partir do diálogo com o setor produtivo, porque isso não se resolve na esplanada, a partir do diálogo com o setor produtivo, terá uma política industrial para defender. Na esplanada dos ministérios, lá no bloco J, onde eu fico, no MDIC, não tem indústria. Eu costumo dizer isso. Por isso é que nós não podemos conceber a política industrial lá no gabinete. É conversando com quem tem indústria. Nós não estamos no chão da fábrica. Nós estamos, muitas vezes, num carpete verde do Congresso Nacional, tentando discutir indústria. Ou a gente traz a indústria, ou nós não teremos políticas públicas consequentes e consistentes. Uma delas é a grande preocupação com segurança jurídica e competitividade. Eu vou tratar disso. E eu dizia, a neoindustrialização tem que nos levar para um local diferente. Durante muito tempo, a manufatura mundial se instalava em razão do custo da produção. Não é isso? O custo da mão de obra. E a Ásia se tornou a manufatura do mundo. Está aí a China. Não é isso? Ao mesmo tempo, lá se permite que o Estado desenvolva formas de estímulo, muitas vezes não compatível com o direito concorrencial internacional. Um dumping, por exemplo. O mundo mudou. Nessa competição, o Brasil sempre perderia, como de fato vinha perdendo. Nós não temos o menor custo e nós temos rigor na aplicação das normas e um correto controle que a sociedade civil deve fazer sobre o Estado, correto controle. O mundo mudou. Daqui para frente, nós todos imaginamos que o mundo vai se perguntar, e a indústria vai se perguntar, aonde é mais fácil, onde é mais barato e onde é sustentável. Aonde que se faz mais com sustentabilidade. E essa é a grande vantagem competitiva de alguns países
mas sobretudo do Brasil. Matriz energética limpa, fontes renováveis, um consumo interno, um mercado interno consolidado, a possibilidade concreta de ter estabilidade política, nós estamos mostrando isso, e, consequentemente, estabilidade econômica. É preciso que seja sério na condição política, na condição econômica. E a realização de outras duas medidas importantes, reformas estruturantes, como foi, por exemplo, o arcabouço fiscal, a reforma tributária. Eu sei que a reforma tributária é um problema e uma preocupação, por exemplo, para o setor. Acho que talvez vá ser um outro encontro com o judiciário, quando for discutido o imposto seletivo, mas era uma reforma que o Brasil precisava fazer, precisa fazer. E a necessidade concreta de o Brasil se situar no mundo do tamanho que, de fato, a sua economia tem, não como um pária no comércio mundial. Nós precisamos celebrar acordos, nós precisamos celebrar acordos comerciais. O Mercosul precisa ter densidade que ainda não tem. E é muito importante, isso não afeta a mineração, mas afeta o comércio exterior. O embaixador Rubens está aqui, é um especialista nesse tema. O doutor Geraldo gosta sempre de lembrar que o comércio, antes de ser mundial, ele é regional. Se você vai para os países da ASEAN, 70% do comércio é feito entre eles. Se você vai Canadá, México e Estados Unidos, 50% do comércio internacional é feito entre eles. Na Europa, mais de 50% do comércio vai ser feito entre os países que compõem o bloco. E no Mercosul? 26%. 26%. Por quê? Porque, infelizmente, cultivou-se durante muito tempo, e ainda se cultiva muito, a ideia de que o Brasil deve ficar de costas para a América do Sul, como que olhando só para a Europa, fazendo quase que uma cópia da Europa, e de costas para países que são absolutamente essenciais para a nossa atividade econômica, como é a Argentina. A Argentina, durante muito tempo, nosso segundo parceiro comercial. É justamente quem compra, por exemplo, produtos industrializados, resultantes da indústria de transformação, produtos de valor agregado, importantíssimo, fundamental. Essa posição geopolítica do país, o presidente Lula tem como ninguém, o presidente Alckmin também. E é por isso que nós, no ano passado, celebramos o encerramento das negociações com Singapura. O MRE está empenhado, junto com a SESEX, com a União Europeia, na discussão do Mercosul com a União Europeia. O Brasil precisa se situar no mundo do tamanho que, de fato, ele é. Agora, não adianta também viajar pelo mundo sem saber o que vai oferecer. Comércio, o presidente Lula sempre fala isso, comércio exterior é fluxo. Eu tenho que importar para poder exportar. Eu tenho que realizar investimento para poder ser destino de investimentos. E nós precisamos atrair investimentos estrangeiros diretos. O Brasil sempre fica entre o segundo e o terceiro, mas isso não nos agrada muito, porque é preciso que a gente atraia investimento estrangeiro direto, que signifique a verticalização da indústria, significa investimento na indústria, na atividade econômica, não o aumento, por exemplo, da nossa dependência externa. Não é? Para isso é preciso percorrer o mundo vendendo alguma coisa, oferecendo alguma coisa, e aí surge a nova Indústria Brasil. A nova Indústria Brasil, essa política industrial que nós temos hoje, ela é baseada na ideia de que é preciso melhorar o ambiente de negócios para que, de fato, quem aqui produz tenha, aqui e lá fora, competitividade. Para isso é absolutamente essencial que tenha uma estratégia de melhoria da nossa regulação, das nossas normas regulatórias. E o presidente Lula lançou agora, a questão de 10 dias, a Estratégia Nacional de Política Regulatória, um esforço para a melhoria regulatória. O nosso Ministério está absolutamente envolvido nisso. Ainda que a competência da matéria, a atividade fim, não seja nossa, é do MME, por exemplo, ou é da saúde, ou é da economia, mas quem representa a indústria, o comércio e serviço é o MDIC, e nós temos lá uma Secretaria de Competitividade e de Regulação, que vem tentando estimular todos juntos a repensarmos tudo aquilo que existe em termos de norma administrativa, infralegal, que afeta o ambiente de negócio e a atividade econômica. O fato de o vice-presidente da República ser o ministro ajuda muito.
que ele consegue estabelecer uma convergência entre todos os ministérios. A gente nem sempre se entende, não é isso? Há uma disputa entre órgãos. A gente não pode esquecer que órgão público está para a pessoa jurídica como os órgãos estão para o corpo humano, é para dar vida a uma só pessoa, e não a várias pessoas, não é? Então, os órgãos públicos todos precisam se sentar. E o fato de ser o Geraldo Alckmin, o ministro, enfim, ajuda muito, até porque ele tem uma paciência inesgotável para o diálogo, os senhores sabem disso. E essa nossa política industrial, que quer melhorar o ambiente de negócios, tem alguns compromissos. Tornar a nossa atividade industrial mais competitiva, mais inovadora, mais sustentável e mais exportadora. Eu estou falando igual o Geraldo, né? Competitividade, produtividade, não é isso? Não é? Desse modo, a gente consegue oferecer para o mundo uma política industrial que seja capaz de promover desenvolvimento econômico e social. Agora, não basta ficar falando aqui. É preciso que a gente tenha acesso ao crédito. E aí, esse é um grande problema no Brasil. Com esses juros, alguém falou hoje aí daquilo que a gente exporta, bate recorde, a gente podia estar exportando juros no Brasil. Com esses juros, campeão mundial, quem mais padece é quem produz. Quem mais padece é quem necessita. Daí o BNDES, que agora, com o Mercadante na presidência, vem realizando um trabalho espetacular, espetacular. A nossa nova indústria Brasil tem algo em torno de 360 bilhões de reais de investimento possível. Desses 360 bilhões, o BNDES é o grande fiador, ao lado da FINEP, ao lado da Embrapi. O BNDES vem fazendo esse trabalho de estímulo à inovação, à pesquisa e ao desenvolvimento, e para que não nos falte dinheiro para realizar esse tipo de investimento, o presidente Lula lançou a LCD, a Letra de Crédito do Desenvolvimento. Nós temos LCA e LCI há década no Brasil, há mais de uma década no Brasil, e todo mundo bate palma e que é fantástico. Nós não tínhamos a LCD. A LCD quer captar dinheiro para realizar investimentos, às vezes com TR, ou seja, 4%, de maneira competitiva, sem o que a gente não... Se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir promover o desenvolvimento. Agora, a política industrial, e eu já vou encerrando, ela não pode ser feita, não pode ser a política para a indústria. Eu receio estar certo no que eu vou dizer, porque não é bom. As políticas industriais que não deram certo no Brasil, elas estavam menos focadas no resultado e mais focadas na própria indústria. Por isso é que, em boa hora, a nossa neoindustrialização é baseada em 6 missões. É a promoção da agroindústria, para torná-la mais competitiva, ainda mais competitiva. É a promoção do complexo econômico e industrial da saúde, para contribuir com o nosso sistema universal de saúde e para reduzir a nossa dependência em algo absolutamente essencial, que é a saúde, o acesso universal e gratuito à saúde. É a infraestrutura, e sobre todos os aspectos isso é melhor, porque melhora a qualidade de vida do ser humano, melhora a infraestrutura, reduz custo de logística e vai dar no aumento da competitividade. A outra missão é a transformação digital, está aí a tal da indústria 4.0, a necessidade de nós sabermos de que modo vai impactar nos processos produtivos a inteligência artificial, por exemplo, e o Brasil não pode ficar fora dessa discussão. E a indústria de defesa. E a indústria de defesa como defesa da soberania nacional. O mundo nos apresenta pelo menos 2 grandes desafios que nós vamos saber enfrentar trabalhando em conjunto, em comunhão, que é a segurança alimentar e a segurança climática, a emergência climática. Se nós soubermos desenvolver boas políticas, nós saberemos atender a essas 2 necessidades dos tempos de hoje, mas é que vai melhorar a vida para o futuro. Eu gosto sempre de dizer que espero que as próximas gerações
tenho orgulho das nossas gerações. Então, vamos fazer bem feito e fazer hoje. Obrigado pelo convite, parabéns a todos e até a próxima.